Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós vamos meditar em Números capítulo 16. E eu diria, meus queridos, que o assunto desse capítulo é o Senhor mostrando, através da sua palavra, através do relato de Moisés, que Deus definitivamente não se agrada do fato de que pessoas que estão abaixo de uma liderança se rebelem de maneira violenta, de maneira grosseira, de maneira voluntária, de propósito, contra autoridades instituídas por Deus. Eu tenho a impressão que esse é o assunto desse capítulo. Talvez o Senhor traga mais alguma coisa ao nosso coração durante a meditação, mas enquanto eu estava lendo, eu pensei, Deus, esse capítulo é sobre isso. É para nos mostrar que, assim como o Senhor vai nos ensinar através da vida de Moisés e de Arão, nas nossas vidas, de maneira geral, vamos estar sempre em situações em que estamos debaixo da autoridade de alguém. E o Senhor nos ensina pela palavra que nós devemos orar pelas autoridades, nós devemos abençoar as autoridades, nós devemos obedecer às autoridades, e que no nosso coração a gente não deve em nenhum momento alimentar o sentimento de revolta ou de rebelião. Não que a gente deva concordar, na verdade nós muitas vezes temos opiniões diferentes a respeito de várias coisas, no que se diferencia daquilo que uma autoridade que está sobre nós de repente possa pensar, mas o nosso papel é realmente orar por aqueles que são investidos de autoridade e não se revoltar e cuidar da nossa boca, porque Deus escuta tudo aquilo que falamos. Bom, nós vamos meditar sobre o capítulo 16, mas é impossível não lembrar do capítulo 12, em que Miriam e Arão haviam se rebelado também contra Moisés, porque ele tinha tomado uma mulher lá que eles não concordaram, uma mulher cuxita, e então veio o juízo. Bem, capítulo 13 vai falar dos espias, o povo vai, espia, volta, dá um relatório que não é legal, no capítulo 14, então o Senhor vai dizer, ok, aqueles que não creram não entrarão, mas os filhos entrarão, vocês ficarão aqui nesse deserto, mas aqueles que são parte da próxima geração, dos de 20 anos para baixo, esses entrarão. E então o Senhor no capítulo 15 começa a falar sobre as ofertas, é realmente julgado uma pessoa do acampamento que não estava obedecendo aquilo que o Senhor havia posto em relação ao sábado. E então chegamos no capítulo 16. E nesse capítulo 16 o que nós vamos ver? Nós vamos ver o filho de Corá, que ele era um filho de Levi, e mais duas pessoas, Datã e Abirão, que eram da tribo de Ruben, o mais velho de Jacó, e eles se rebelam no seu coração a respeito de Moisés e de Arão, e junto com eles 250 homens vão diante de Moisés, se levantam diante de Moisés e se opõem. Eles foram eleitos pela congregação e eles se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e disseram, olha, chega. A palavra desses homens foi, chega. Toda a congregação é de Deus, toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês estão se achando? Por que vocês estão se exaltando sobre a congregação do Senhor? E quando Moisés escutou esta fala, Moisés, segundo a palavra de Deus, caiu com seu rosto em terra. No versículo 4. E então ele disse para Corá e para todo o seu grupo, olha, não é essa a intenção, mas se vocês querem saber quem é de Deus, então vamos levar incenso diante do Senhor. Só que eu só quero fazer uma observação aqui. Corá, ele era filho de Levi. Corá, ele era, junto com os seus, responsável por ministrar diante do Senhor. E Moisés, inclusive, vai dizer para eles, será que isso é pouco para vocês? Será que isso não é o suficiente? O versículo 8, Moisés vai falar especificamente para Corá. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel ter separado da congregação de Israel vocês, para fazer chegar assim? Gente, era uma grande honra. Tudo bem, Deus havia separado Arão para a linhagem do sacerdócio, é verdade, mas os filhos de Levi
também tinham honra. Eles não precisavam se levantar. Essa inveja, essa altivez era uma coisa que não agradava a Deus. Deus tinha chamado cada um ali para ministrar diante do povo e todo o trabalho era digno. Afinal de contas, era, vamos dizer assim, a favor do povo e diante de Deus. Que honra maior do que isso? Maior do que essa? E além disso, Corá foi apoiado, como eu disse, por Datan e Abirão, porque eles eram filhos de quem? De Rúben, o mais velho de Jacó. Talvez eles olhassem para Moisés e pensassem, quem é esse cara para governar sobre nós? Nós somos da tribo do filho mais velho de Jacó, o patriarca. Então eles se juntam, queridos, e a gente vê que o que está reinando aqui é a inveja, é a altivez, é aquilo que é princípio do coração humano e que a gente precisa cuidar demais para não deixar ficar no nosso coração. Quando a gente tem ideias diferentes dos nossos líderes, a gente precisa orar e jejuar e buscar uma direção de Deus, porque às vezes é uma direção de Deus mesmo e a gente vem para somar. Mas a maneira como a gente comunica as ideias é muito importante, porque aquilo que pode ser uma ideia correta, que não era o caso dessas pessoas, quando ela é falada de um jeito diferente, causa mais discórdia do que bênção. E o inimigo é aquele que se aproveita disso. Bom, para resumir a história, porque eu espero que você tenha lido o capítulo, o Senhor com certeza vai dizer se a parte desses daí, eu vou consumi-los agora. E Moisés intercede por eles e diz, não, Senhor, não faça isso. Não faça isso porque o Senhor é o Deus da vida, né? O Senhor é o autor e conservador da vida. É isso que ele fala no versículo 22. E ele fala assim, não seria bom o Senhor ficar indignado com toda essa congregação. E o Senhor aceita a intercessão de Moisés e diz, ok, é verdade, não todos, mas eles se afastem das tendas de Corá, de Abirão e também de Datã. E o Senhor faz segundo a palavra de Moisés, e a terra os engolem vivos. Eles realmente são ali mortos diante de todo o povo. De maneira muito direta, meus irmãos, o que acontece é que o Senhor traz um juízo na frente de todos os rebeldes para que ficasse claro de que Deus era com Moisés e com Arão. Eles não eram melhores do que ninguém. Na verdade, a gente vai ver que em vários momentos, Moisés acerta, em outros erra. Até mesmo Arão se voltou contra Moisés, juntamente com Miriam, e teve problemas. Mas assim, eles se levantarem contra essas pessoas ungidas do Senhor, não foi algo que agradou a Deus, e a consequência foi imediata. Aliás, eles estavam tão cegos, né, que quando Moisés os manda chamar, eles são grosseiros, eles falam, não, nós não vamos falar com Moisés. Inclusive, eles vão dizer que Moisés não levou eles para que tirou eles. É absurdo. Versículo 13 fala assim, será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? Ou seja, eles começaram a chamar de terra que mana leite e mel o Egito, de onde eles foram tirados por Deus, onde eles estavam vivendo uma escravidão terrível. Então, para você ver, e essas pessoas estavam ali representando o povo. Bem, o Senhor traz juízo, eles são mortos, e a gente pensa, poxa, ok, acho que o pessoal entendeu, aprendeu, é triste, né? Vão chorar pelo juízo que o Senhor trouxe para aqueles que desafiaram os ungidos do Senhor, mas eu acho que a lição foi ensinada. Queridos, é inacreditável, mas quando a gente continua lendo, o versículo 41 vai dizer assim, mas no dia seguinte, aí você fala, no dia seguinte o quê, papai? No dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. Então, pausa aqui. Nós tínhamos, no dia anterior, um representante dos levitas, 2 representantes da linhagem de Jacó, de Rúben, né, do filho mais velho, se levantando com 250 pessoas que faziam parte da revolta. Tá. Deus traz juízo por causa da soberba deles, da insubordinação deles. E no dia seguinte, toda a congregação começa a murmurar contra Moisés e contra Arão. Eles não estavam entendendo que quem estava governando todas as coisas era Deus. Moisés não estava produzindo as coisas. Moisés não estava julgando o povo. Moisés ele era apenas um servo, aquele que estava comunicando a ideia. E eles se levantaram, que é o normal, né? Se levanta contra Deus, mas quem é diretamente atingido? Aqueles que estão ali a serviço do Senhor. Então, no dia seguinte, eles se levantaram e acusaram eles, dizendo, vocês mataram o povo do Senhor.
E quando o povo se ajuntou diante de Moisés e de Arão, gente, eu leio esses versos e eu fico pensando, meu Deus, eu acho que eles queriam realmente matá-los. Mas a palavra do Senhor diz que a glória do Senhor apareceu. E então eles foram para frente da tenda do encontro, Moisés e Arão, e Moisés, guiado pelo Senhor mesmo, né? Moisés dá para ele uma ordem dizendo, pega o incensário, ponha nele algumas brasas e vá diante do Senhor para espiar o pecado da congregação. E Moisés vai dizer, porque Deus já começou a julgar e já começou a praga. E tristemente nós vamos ver que naquele dia, além daqueles que morreram por causa da revolta anterior, do dia anterior, naquele dia morreram 14.700 pessoas. E queridos, eu paro por aqui a explicação do capítulo para aplicar para as nossas vidas. Honestamente, eu não penso que Deus goste de corrigir os filhos dele. Ele corrige a quem ama, mas honestamente eu fico pensando que o Senhor se agrada de um coração obediente. Que o Senhor ele vai corrigir sim aquele que precisa ser corrigido. Aqui no Antigo Testamento, muitas vezes, realmente trazendo fogo do céu e trazendo um juízo que ficava evidente diante dos olhos das pessoas. E hoje, muitas vezes, né, o juízo do Senhor vem apenas por nos deixar realmente ter a paga daquilo que nós semeamos, né? A gente semeia e colhe pronto. Mas eu fico imaginando o coração do Senhor querendo levar esse povo para a terra que mana leite e mel e tendo de lidar com a insubordinação, a rebeldia, a dureza de coração, sabe? E queridos, ao mesmo tempo que dá uma vontade tremenda de julgar essas pessoas, nós não podemos porque nós somos exatamente como eles. Quando nós não concordamos com algo que está diante de nós, quando nós julgamos que somos melhores para fazer determinada coisa, quando a gente sente inveja de alguém que tem uma coisa que nós não temos, a verdade é que nós queremos ser senhores, não só da nossa vida, mas da vida do próximo, da maneira como ele faz as suas escolhas. E queridos, não funciona assim. Especificamente nesse capítulo, o Senhor fala ao nosso coração, né? Moisés deixou relatado para nós para ensino. A insubordinação, a dureza de coração, a rebeldia traz morte, a rebeldia traz perda. Quando nosso coração estiver se enchendo de uma autojustiça, do que eu acho certo, do que é o correto, quando o nosso coração estiver indo para este lugar, nós precisamos definitivamente nos lembrar de Números capítulo 16 e falar, Senhor, eu entrego a Ti. E a gente deve orar pelas nossas autoridades. Como aquele povo deveria ter orado por Moisés e não ficar com inveja dele de Arão e não ser rebelado e não intentado contra Deus. Eles não estavam se levantando contra Moisés e Arão, gente. Em última instância, eles estavam se levantando contra o Senhor. E quem há que possa lutar contra o Senhor? Toda vez que a gente se levanta contra uma autoridade de Deus, ainda que não seja perfeito, Moisés não era perfeito, Arão não era perfeito, mas toda vez que a gente se levanta, contra uma autoridade de Deus, a gente está pisando num terreno minado. Pelo menos, olhando para toda a palavra, eu não vejo respaldo nenhum para que a gente possa ser insubordinado e rebelde e achar que isso vai acabar bem. Nunca acaba bem. É necessário arrependimento, é necessário uma volta ao lugar, é necessário um pedido de perdão, é necessário, um renovo de aliança, porque o nosso inimigo, né, aplicando para as nossas vidas e finalizando, o nosso inimigo está ao derredor, esperando a gente dar uma oportunidade para que ele possa comandar as nossas vidas e usar a gente a serviço dele. E nós não estamos a serviço do inimigo. Em nome de Jesus, estamos a serviço do nosso Rei. Amém? Deus abençoe muito você, console muito o seu coração e te fortaleça e te dê discernimento para que se em alguma área da sua vida, às vezes o seu coração fica meio insubordinado, meio rebeldão, meio que querendo provar o seu ponto, né? Tipo, olha como eu sou certo, como eu sou justo, olha o outro pecador. Que Deus te ajude, meu irmão, que Deus me ajude para que a gente, né, dependa dele em todas as coisas e não se eleve, né? Não se exalte. Possamos fazer a vontade de Deus como servos e como servos dos nossos irmãos, que é isso que nós somos. Deus abençoe muito você, em nome de Jesus. Até a próxima. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios.
Deus te abençoe e até lá!